Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante aqui desse componente maravilhoso que nós vamos ter uma aula incrível. Vamos ver os objetos de conhecimento, o objeto de conhecimento dessa aula. Significação das palavras no texto e no contexto, produção de textos informativos, expositivos e reivindicatórios. Como detalhamento, nós temos então compreensão e inferência em textos orais, escritos e digitais, observando os respectivos contextos para atribuir significados reais, respeitando as diversidades e pluralidades de ideias, promovendo autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Continuando, seleção e organização de informações nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais para tomar decisões no enfrentamento de situações-problema, respeitando os direitos humanos e consciência socioambiental e consumo responsável. Então, tudo isso nós veremos nessa aula. Vem comigo. Muito bem, então para início de conversa, nós vamos ver um pequeno vídeo que a gente vai poder perceber algumas situações que nós vamos trabalhar nessa aula. Vamos ver. Olá, diretora, tudo bem? Olá, querido, tudo bem? E você, querida? Diretora, a gente gostaria de conversar com a senhora sobre alguns problemas que estão acontecendo aqui na escola. É mesmo? O primeiro é que já faz 2 dias que a gente só merenda suco com bolacha. A gente não aguenta mais. E outra questão são as goteiras. A nossa sala está cheia de goteiras, chove mais dentro do que fora. Verdade? E aí a gente quer saber se a senhora pode verificar essa situação. Claro, queridos, mas peço que vocês formalizem por escrito e procurem o Grêmio Estudantil para auxiliá-los. Ok, Tá bom, obrigado. Muito bem, perceberam algo semelhante aí nesse vídeo que nós acabamos de ver? Olha só, temos a situação de 2 estudantes, fazendo aí uma reivindicação para a gestora, a diretora da escola. Vocês já passaram por esse tipo de situação? De repente a merenda não tá boa ou não tem merenda, Mas a gente sabe que tem, que é tudo de ótima qualidade aí com vocês. Então, a gente, de repente, pode fazer essa solicitação, talvez vocês já tenham passado por essa situação, mas nós vamos ver de que forma nós podemos fazer isso. E olha só aí uma perguntinha para a gente começar a refletir. Como posicionar-se diante de questões de relevância social? Olha só, como é que eu posso me posicionar aí perante algumas questões que têm importância na sociedade? Esse vídeo que nós acabamos de ver tem algum tipo de importância? Tem, porque busca melhorias aí dentro do ambiente escolar. Vejam que a diretora pede para quê? Para que procurem o Grêmio Estudantil, que é uma forma, um caminho a se buscar uma conversa ali, facilitar a comunicação entre os alunos e a gestão da escola. Mas essa pergunta é justamente para a gente refletir. Como que eu posso me posicionar aí, diante de questões muito importantes da nossa sociedade? Nós podemos ter várias formas, tem várias formas de a gente fazer isso. E nós vamos trabalhar nessa aula algumas formas de a gente fazer, como os textos reivindicatórios. Vamos ver, olha só. O que seriam, então, os textos reivindicatórios? Um texto que reivindica algo, já dá aí a entender isso. Então, os textos reivindicatórios, eles trazem sempre uma reivindicação, ou seja, exigem ou cobram publicamente algo de interesse coletivo. Nessa modalidade, temos os seguintes exemplos. Uma carta aberta pode ser um texto reivindicatório, uma carta de reclamação, um manifesto, um abaixo-assinado, textos publicitários também são formas de textos reivindicatórios. Quando você exige ou cobra, você está sendo protagonista na sociedade. Então vejam que nós temos aí várias formas de textos reivindicatórios.
um abaixo-assinado, né? Uma carta de solicitação. E aí, quando você tem algo em coletivo, uma demanda da escola, da turma de vocês, da sala de vocês, ela é algo, né? É algo coletivo. Então, vocês podem se reunir, fazer um documento, um abaixo-assinado e colocar ali, né, para fazer essa solicitação para a própria diretora. Então, quando você exige ou cobra, você está sendo protagonista, ou seja, você está exercendo o seu papel na sociedade, que já nos leva a refletir lá sobre aquela nossa perguntinha, né? E temos outras perguntas que vocês podem perceber aqui no nosso quadro, né? O nosso antigo quadro negro, que diz o seguinte, ó, você se considera protagonista na sua escola? Reflita aí. Você gosta de organizar os encontros e festas com a turma? Você se considera participativo na sua comunidade? Você participa de alguma associação? Ou participa de algum time aí do seu bairro? Né? Vejam que são perguntas, né? Aqui no nosso quadro nós temos algumas perguntas que vocês podem começar a refletir e se perguntar: qual é o meu papel na sociedade? Eu estou sendo protagonista, né? Sou um protagonista social? Quando você se torna aí um agente de comunicação dentro da sua escola, será que você não está sendo um protagonista? Quando você está organizando as festas ali, alguns eventos extra-classes ou, né, internamente aí na classe, você não está sendo um protagonista? Né? Quando você é participativo na sua comunidade, de repente você pode ser um líder da sua comunidade, né? ou comanda algum projeto aí dentro da sua comunidade, da sua associação, ou mesmo participa, né, do time do seu bairro, talvez você esteja sendo um protagonista, exercendo seu papel de protagonista e não, dentro da sociedade e não esteja percebendo isso, né? Então vamos continuar. Trago uma reflexão para vocês, que é o seguinte: o protagonismo é uma qualidade exigida principalmente no mundo do trabalho, tá? Ele também é identificado na vida pessoal. Então, quando esse protagonista, o mercado de trabalho vai te exigir esse protagonismo, tá? Que você seja realmente ali naquele local onde você trabalha, que você seja um protagonista. E na sua vida pessoal também, né? Quando você está diante de uma dificuldade, ou você está trabalhando ali, né, para ter resultados em uma determinada situação, isso vai te exigir um determinado protagonismo dentro do mercado de trabalho ou na sua vida pessoal também, tá? E aí, para que a gente tenha esse protagonismo, você comece a perceber esse protagonismo aí dentro da sua escola, nós vamos falar do Grêmio Estudantil, que é uma forma de protagonizar, né, a sua vida escolar durante o ensino médio, que é onde a gente vê mais evidente a atuação do Grêmio Estudantil. Vocês já ouviram falar em Grêmio Estudantil? Se não ouviram, a gente vai ver o que é agora. Olha só, mais uma vez o nosso quadro negro aparecendo aqui, trazendo aí o conceito de Grêmio Estudantil, que é um órgão de apoio institucional, sem fins lucrativos, de representação dos estudantes perante a gestão escolar e, de acordo com o artigo 136 do Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual do Ensino do Amazonas, aprovado sob a resolução número 180 de 2022. Então, 2022 foi a última atualização aí que nós tivemos sobre essa lei do Grêmio Estudantil, e ele é o quê? Um representante, é um órgão de apoio que apoia a gestão, né, que vai representar vocês enquanto estudantes aí perante a gestão da escola, tá? Continuando, ele deve ser utilizado como uma ferramenta pedagógica e de gestão participativa, podendo contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, para a redução do abandono escolar por meio de ações democráticas que visem ao exercício da cidadania, constituindo-se como um importante órgão de apoio à gestão escolar. Então, ele precisa estar unido à gestão, né? Que a função dele é justamente apoiar a gestão e ser um elo ali de comunicação entre os alunos e a gestão escolar. Qual é o objetivo do nosso Grêmio Estudantil? Olha só, é promover o envolvimento dos estudantes no ambiente escolar por meio do protagonismo estudantil, oportunizando o esclarecimento dos seus direitos e deveres, desenvolvendo e promovendo ações para o fortalecimento do processo educativo nas escolas, representando os estudantes nas decisões da instituição de ensino e contribuindo de forma participativa
na democratização em conjunto com a gestão escolar. Então, o Grêmio ele é uma importante forma de apoio à gestão. Ele precisa estar junto com a gestão, trabalhando junto com a gestão, fortalecendo ideias, né, fortalecendo as atividades ali junto com a comunidade escolar e a gestão. Então, por meio, né, do nosso Grêmio, você talvez esteja conhecendo agora. Se não conhecia, já procurem aí o Grêmio, se tem um Grêmio na sua escola, para que você possa estar fazendo alguma reivindicação, algumas solicitações, né? E aí, mais uma vez, eu pergunto a vocês já ouviram, né, falar nesse órgão? O Grêmio, gente, ele pode contribuir para a formação cidadã de vocês, né, e a própria melhoria do ensino da escola. E ainda tem aí formas de investigar maneiras, né, de construir bons argumentos na hora de elaborar textos reivindicatórios aí na sua escola. Se você está pensando em reivindicar alguma coisa aí da sua turma, ou mesmo que seja pessoal, procure o Grêmio, né? Ele vai te ajudar, então, a elaborar melhor esses textos reivindicatórios, tá? E aí vai fazer com que a sua voz ganhe um peso melhor nos debates aí, né, em temas que são controversos de interesse e relevância social, certo? Então, aí nós temos uma pequena forma de demonstração de como que pode acontecer, né, as reuniões do nosso Grêmio Estudantil. Certo, gente? Então, nós já conhecemos, então, um apoio, né, da gestão escolar, que é o Grêmio Estudantil, e que forma de texto esse Grêmio ele pode trabalhar? Pode trabalhar com textos reivindicatórios, certo? Para a gente melhorar, então, aí a nossa comunicação, né, a nossa escrita dos nossos textos, nós vamos ver aqui algumas formas de argumentos para nós utilizarmos dentro dos nossos textos de reivindicação, ou seja, nossos textos reivindicatórios. O primeiro deles é o argumento de autoridade. O que é isso, professor? Olha só, esse tipo de argumento consiste em citar uma autoridade num determinado assunto para justificar uma opinião, tá? Essa autoridade pode ser uma instituição de pesquisa renomada, um pesquisador conhecido em sua área, um grande cientista, um filósofo, etc. Né? Alguém aí que tenha conhecimento de causa, que tenha autoridade para confirmar aquela minha ideia, aquela minha opinião. Vamos a um exemplo, olha só. Se o governo não usar a polícia para garantir a segurança, o crime vai tomar conta da cidade. Porque, de acordo com Hobbes, se o homem for deixado à vontade, haverá uma guerra de todos contra todos. Então, vejam que nós temos uma opinião, pode voltar para mim, por favor, o exemplo. Nós temos uma opinião ali, né, de se o governo não usar a polícia para garantir a segurança, o crime vai tomar conta da cidade. E aí ele traz uma autoridade, né, Hobbes ali, para falar que, de acordo com Hobbes, se o homem for deixado à vontade, haverá uma guerra contra todos. Então, ele colocou a opinião dele ali e trouxe uma autoridade para falar que de acordo com ele ali, haverá guerra de todos contra todos, ou seja, confirmar a opinião que eu trouxe, certo? Então, essa é uma forma de argumentar nosso argumento de autoridade, tá? Então, nesse argumento, para justificar aí a conclusão, né, do crime que a gente acabou de ver, que o crime tomará conta da cidade, caso o governador não use a polícia, o autor citou uma afirmação de Thomas Hobbes, um filósofo do século XVII, que pode ser considerado uma autoridade sobre o tema da violência. Então, temos aí uma autoridade que fala, né, que escreve sobre a violência, confirmando essa opinião. Vamos ao nosso próximo argumento, que é o argumento indutivo. Esse é um argumento que tira uma conclusão geral a partir de fatos particulares. Ele também é chamado, em alguns contextos, de argumento por exemplificação, certo? Então, eu vou trazer exemplos para justificar ali aquela minha opinião, né? Para argumentar ali dentro do meu texto. Vamos ao exemplo. A corrupção é um problema generalizado no Brasil. E não só na política. Podemos ver isso através de um grande número de exemplos. Pense nas pessoas
que furam a fila do supermercado, que sonegam imposto de renda, no guarda que toma um café na padaria de graça em troca de uma proteção especial para o estabelecimento, no estudante que tira xerox no trabalho para economizar, etc. Definitivamente, no Brasil, a corrupção é generalizada. Onde que nós vamos ver, então, aí, né, a exemplificação? Eu trouxe uma ideia principal, trouxe minha opinião ali, que a corrupção é um problema generalizado no Brasil e não só na política, e, ao mesmo tempo, eu trouxe exemplos mostrando por que essa corrupção ela é um problema generalizado e não está só na política. Então, eu exemplifico como? Com as pessoas que furam fila, com as pessoas que sonegam impostos, com guardas que tomam um café ali na padaria, né, em troca de uma proteção especial para aquele estabelecimento, de um estudante que vai tirar cópias ali, né, do trabalho para economizar. E aí ele conclui, né, que definitivamente no Brasil a corrupção é generalizada. Então vejam que ele trouxe exemplos aí para confirmar a informação que ele trouxe no início. Esse é mais um tipo de argumento, né? Então olha só, nesse argumento, a conclusão que nós temos é que a corrupção é generalizada no Brasil, foi tirada aí na enumeração de alguns exemplos, né, de fatos particulares que mostraram isso para esse nosso texto, ok? Nosso próximo argumento, então, é por analogia, certo? Então, argumentos por analogia usam a comparação entre duas coisas semelhantes para estabelecer uma conclusão. Tem uma situação, tem outra situação, e aí eu faço um certo tipo de comparação. Elas são meio que semelhantes, né? E eu faço um tipo de comparação para ter uma conclusão. O pressuposto desse argumento é que coisas semelhantes se comportam de forma semelhantes ou deveriam ser tratadas da mesma maneira. Vamos ver um exemplo para ficar melhor para vocês. Ninguém deixaria qualquer pessoa pilotar um avião, pois nisso exige conhecimento especializado. Ora, governar um país também exige conhecimento especializado. Portanto, deveria ser proibido que pessoas que não têm conhecimento governem de alguma forma um país. Então vejam só o exemplo que nós temos, né? Ele está trazendo ali um piloto, né? Está dizendo que você não deixaria alguém pilotar um avião sem que tivesse um conhecimento especializado. E aí ele faz uma analogia, né? Traz algo semelhante ali de quem vai governar um país, que também, para que alguém governe um país, precisa de conhecimento especializado, né? Então, deveria ser proibido que pessoas que não têm conhecimento governassem de forma alguma o país. Entenderam, gente? Perceberam, então, o que seria uma analogia? Eu também, basicamente, fazer uma exemplificação. Só que uma exemplificação não enumerada, tá? Mas algo que fosse semelhante para eu fazer, então, né, essa analogia. No exemplo que nós tivemos, foi comparado ali um piloto de avião, que não saberia, no caso, pilotar um avião, né, com um governante, né, sei lá, que fosse governar o Brasil, fosse governar qualquer coisa. Ou até um próprio dirigente, né, de alguma situação também nós podemos fazer essa analogia. Entendido até aqui? Vamos então para o nosso próximo argumento. Argumento dedutivo. O que seria? É o favorito dos filósofos, porque leva a um tipo de conclusão inquestionável. Se a argumentação fosse uma luta, o argumento dedutivo seria considerado o golpe fatal, né? Um argumento dedutivo é aquele que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será necessariamente verdadeira. O que isso quer dizer, professor? Que se eu tenho um argumento, né, eu tenho algumas hipóteses, conclusões que eu já sei basicamente qual é a resposta, eu vou investigar para realmente ter uma certeza que aquela é a resposta, que aquela é a conclusão, é realmente isso que vai acontecer, né? Necessariamente aquilo ali vai ser verdadeiro, eu já sei basicamente a resposta, mas eu preciso só pesquisar um pouquinho para eu realmente concluir, né, realmente ter certeza que essa conclusão é verdadeira. Vamos ver um exemplo mais claro disso. Olha só.
nós temos aí, como se fosse o parágrafo 1. Olha só, o P1, né? A diminuição dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento, ok? Parágrafo 2. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. E C seria a conclusão, né? Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Veja que eu tenho 2 parágrafos, trazendo 2 informações, e a conclusão só fechou, então, o que eu já tinha trazido nos meus 2 parágrafos. Vamos ver... Vamos só continuar mais um pouquinho essa análise aqui, só para a gente entender. Olha só. Nós temos um argumento dedutivo válido, porque a conclusão que nós temos ali, portanto, São Caetano do Sul, né, ela vai ser verdadeira com os 2 argumentos, os 2 parágrafos que eu trouxe, P1 e P2, sendo verdadeiros. Então, a única forma que eu tenho de questionar esse tipo de argumento é mostrando que as premissas, né, os parágrafos que eu tenho, nos quais se apoia, são falsas, tá? Então, se eu trouxer ali situações falsas, essa minha conclusão também vai ser falsa. Se eu trouxer premissas, no caso ali, os 2 parágrafozinhos, o P1 e o P2, como verdadeiros, a conclusão vai ser verdadeira, tá bom? Vamos, então, aí ver outro tipo de texto reivindicatório, né? Que é o quê? O gênero textual carta de reclamação. Esse gênero, gente, ele desenvolve a capacidade argumentativa do estudante no sentido de reivindicar por algo ou situação descumprida por prestadores de serviço, tá? Então, quando você estiver aí se sentir lesado por alguma situação e você quiser argumentar, utilize a carta de reclamação, tá? Vamos continuar. A carta de reclamação, ela promove o exercício da cidadania por meio da tomada de consciência quando uma pessoa se sente lesada, né? Isso que eu acabei de falar para vocês, em seus direitos, nas relações comerciais ou na vida pública. Em qualquer uma dessas formas de direito, né? Das relações comerciais, você comprou algum produto que não veio da forma que você queria, ou na própria vida pública, algum direito seu que não está sendo validado, esse tipo de texto, né? Esse tipo de argumento, ele pode ser validado sim, né? Que é a nossa carta de reclamação, tá? Continuando, explora aí as possibilidades de publicação das cartas reivindicatórias pelas mídias impressas ou digitais, né? Por isso que eu estou aqui neste cenário maravilhoso, mostrando para vocês basicamente ali uma redação de uma revista, mostrando para vocês que essas fontes, né, as mídias impressas ou digitais, elas vão se transformar em importantes fontes de denúncia, exigindo uma resposta dos prestadores desses serviços, né, que não foram ali feitos ou realizados no momento. Vamos ver agora um exemplo prático, tá, de uma carta de reclamação, vocês vão poder perceber melhor. Goiânia, 20 de abril de 2021. A Companhia Logística Brasil. Eu, Luiz, adquiri recentemente um celular com a tecnologia 5G em uma das empresas parceiras da Companhia Logística Brasil. Essa não é a primeira vez que recebo um produto por meio dos serviços oferecidos por vocês. Até o momento, eu nunca havia tido problemas. No entanto, na última semana, ao receber o produto mencionado, verifiquei que ele apresentava alguns danos na embalagem. Ao abri-la, me deparei com a tela de 6,6 polegadas quebrada. Eu tentei contato com os canais oficiais de comunicação da empresa e não obtive sucesso. As ligações caíam, ou eu era colocado em uma espera que demorava horas. Escrevo esta carta para demonstrar minha insatisfação, pois sei que tenho direitos como consumidor. O produto não foi danificado por mim e não se trata de acionar a garantia ou adotar uma ação semelhante, pois o celular já chegou com defeitos. Tela quebrada e falhas no carregamento da bateria. Entretanto, o que me deixa mais insatisfeito é a falta de comunicação. As centrais de atendimento foram criadas para tratar de questões como essa.
que descrevo a vocês. No entanto, elas não parecem funcionar corretamente e acabam gerando situações de estresse por parte dos consumidores. Sendo assim, exijo da companhia um retorno o mais rápido possível sobre o produto que adquiri e que veio danificado. Quanto mais vocês demoram para me oferecer um posicionamento, mais eu me sinto prejudicado. O celular é hoje minha principal ferramenta de trabalho. Sem ele, deixo de exercer minhas atividades profissionais. Sem mais, Luiz Henrique Lourenço. Então, nós vimos aí, né, uma forma de argumentar. Olha só, vejam quantos argumentos, vejam que ele se identificou, né, trouxe ali posicionamentos, opiniões importantes, né, para validar essas informações, né, esse dano que ele sofreu. E aí ele coloca numa carta de reclamação. Então, olha só, primeiro deles, né, primeira situação, quando você vai iniciar uma carta de reclamação, iniciar o texto com a exposição dos fatos. Isto é, explicar o que te levou a escrever a carta. Vejam que ele iniciou lá, né, dizendo ali que ele já tinha entrado em contato, que ele sempre havia comprado, né, com a mesma empresa, mas que dessa vez aconteceu esse problema. Então, ele abriu a embalagem e já veio danificado o produto, ele não danificou. Então, ele começou ali expondo esses fatos, né, explicando o que levou ele a escrever, o Luiz lá, né, que é o nosso redator, o que levou a escrever aquela carta. Então, ele utilizou ali uma linguagem concisa, né? O que é uma linguagem concisa? Uma linguagem de fácil entendimento, uma linguagem simples, mas dentro da norma padrão da língua, né? Ou seja, não é porque ele utilizou uma linguagem simples, uma linguagem fácil, que ele vai escrever numa linguagem coloquial, que a gente fala no dia a dia, né? E aí, mano, beleza? Né? Ele não utilizou essa linguagem. Ele utilizou uma linguagem, a norma padrão da língua portuguesa. Então, com a pontuação correta, né? Com o destinatário correto, com a assinatura no final da carta, né? Com a concordância correta, né? Tudo dentro do que prega a norma padrão da língua, tá? Outras características desse texto, vamos lá. Apresentar em seguida argumentos que reforcem sua insatisfação, tá? Deixe claro ao destinatário seu descontentamento e reforce sempre que possível que você sabe dos seus direitos. Isso é muito importante. Ele também fez isso, né? Ele apresentou ali argumentos que reforçaram essa insatisfação. E ficou bem claro que ele conhecia, né, os direitos dele ali enquanto consumidor, reforçou várias vezes o descontentamento de estar passando por aquela situação, informou também a falta de comunicação que deixava o mais chateado, né? Foi a falta de comunicação que acontecia ali, que ele não obtinha ali aquela resposta, né, da empresa. Outra característica, né, é exigir um posicionamento no fechamento do texto, tá? Então, ele encerrou a carta ali de uma forma sucinta, por meio de expressões atenciosamente, sem mais, uma vez que algo está sendo reivindicado. Então, nós tivemos também esse exemplo ali na nossa carta, né? Ele exigiu um posicionamento. Eu estou colocando, né, escreveu lá que estava colocando a insatisfação dele, a falta de comunicação, várias situações, né, ali que o levou a escrever aquela carta, mas ele pediu um posicionamento, né? Ele fechou ali o texto pedindo um posicionamento, que ele queria um retorno. Ele realmente queria ter o retorno da empresa, ou, né, para trocar o celular, ou para que devolvesse o dinheiro, mas precisava de um retorno. E a carta de reclamação, o fechamento é justamente isso, é você pedir um posicionamento da empresa, informar de uma forma sucinta, de uma forma simples, né? Então, utilizar a expressão atenciosamente, sem mais, né? Uma vez que você está reivindicando algo que é de direito seu, certo, gente? Então, esses foram aí alguns elementos que nós estudamos na nossa aula hoje. Viram lá para que serve o Grêmio Estudantil, e aí a gente veio trazendo formas de trabalhar um texto, né?
de reivindicação junto ao Grêmio Estudantil, escrever de repente ali a sua solicitação para o Grêmio Estudantil, ou então ajudar o Grêmio a redigir o seu texto ali para que a comunicação seja mais fácil junto à gestão escolar. E aí nós vimos então esse exemplo de uma carta de reclamação que também você aí, enquanto aluno, pode fazer sim, escrever uma carta de reclamação e endereçar alguém que você, no caso aí, da situação que você esteja insatisfeito com a aula. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e a gente volta na próxima aula. Tchau, tchau.